Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina e temos muitas notícias no vídeo de hoje, uma semana que já começou super agitada para o torcedor vascaíno, o Vasco aí buscando cada vez mais a renovação do contrato do Andrei, que vence aí no final desse ano, dia 31, e a gente vai trazer ao longo desse vídeo como estão aí essas negociações envolvendo a renovação do atleta. Temos muitas novidades tratando aí do jogador, falar também com relação a novas contratações, o Vasco que segue firme no mercado, buscando e analisando novos jogadores para trazer para o elenco, e segundo notícias já teria até mesmo uma data firmada para que o Vasco pudesse trazer novos jogadores, inclusive para 3 posições desse atual elenco. A gente, é claro, vai trazer mais novidades com relação a isso e falar sobre nova parceria. O Vasco hoje na parte da tarde renovou a sua parceria com a Brahma, uma empresa aí, uma marca muito conhecida no mercado brasileiro. Porém, apesar de tudo, o torcedor vascaíno não fica sabendo de nada sobre o que acontece. E até com notícias boas, o torcedor vascaíno ali tem polêmicas envolvendo isso. E a gente vai, claro, trazer todas as novidades envolvendo aí essa parceria que não deixa nem um pouco o torcedor vascaíno satisfeito. Mas antes de começar o vídeo, antes de trazer todas as novidades, eu quero aqui, é claro, dar as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o seu sininho de notificação. É claro, se você gostar do nosso conteúdo, então fica aqui, assiste o nosso vídeo. Se também curtir, deixe o seu like e principalmente o seu comentário com relação ao que você vem achando aí desse atual trabalho do Marcelo Cabo, se você é a favor de sua demissão, se você é contra, o que você acha também da contratação do Dedé, né? Um nome que vem sendo muito especulado atualmente dentro do clube. Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês, tranquilo? Mas vamos lá, né, rapaziada, sem muita enrolação, vamos logo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina, que o vídeo está repleto de novas notícias, né? E é claro, hoje pela parte da tarde o Vasco retornou ao CT do Almirante para iniciar novamente uma semana de treinamentos, algo que o Vasco não tinha há muito tempo. O Vasco realmente vem numa semana muito forte aí de jogos. O Vasco jogou 4 partidas em 9 dias, isso de fato desgastou muito o elenco fisicamente, né? E psicologicamente também, porque o Vasco dentro de campo não vem atuando de uma maneira consistente. Isso preocupa os atletas, preocupa a diretoria, preocupa principalmente o torcedor vascaíno com relação ao futuro. Então esperamos que essa semana possa ser uma semana mais tranquila. O Vasco iniciou hoje o seu período de treinamentos para o jogo de sexta contra a equipe do Sampaio Corrêa, um jogo que, por incrível que pareça, né, o Vasco, que atualmente não está tão bem, pode ser um jogo muito difícil, até porque o Sampaio Corrêa atualmente é o 3º colocado do Campeonato Brasileiro, vem apresentando um bom futebol e pode sim causar dificuldades ao elenco vascaíno nesse jogo de sexta-feira, que acontecerá em São Januário. E o Marcelo Cabo terá ali hoje, amanhã, no caso terça, quarta e quinta, para treinar o elenco e ter em suas mãos, aliás, todo o elenco à sua disposição. O único jogador que vai estar de fora dessa partida é o Lucão, que por ser até mesmo um goleiro reserva não vai fazer tanta falta assim ao Marcelo Cabo. Ele contará aí com o retorno de alguns jogadores, como o Jabá, Morato, o Rômulo, o Juninho, o Matias Galarza e principalmente o Bruno Gomes, um atleta que vem de 2 suspensões. Foi expulso ali contra o Cruzeiro, cumpriu suspensão, retornou na partida contra a equipe do Goiás, foi expulso também e agora estará retornando na sexta contra a equipe do Sampaio Corrêa. E acredito que é uma grande dúvida do torcedor. Será que ele retornará sendo titular ou não? Vamos esperar, a decisão vai estar nas mãos do Marcelo Cabo e esperamos que ele realmente venha dar uma nova forma, uma nova cara ao time do Vasco e o Vasco possa ser de fato Vasco da Gama nessa partida de sexta-feira contra a equipe do Sampaio Corrêa. E hoje também, é claro, né, um assunto que foi muito comentado dentro do Vasco da Gama e principalmente no meio da torcida vascaína foi com relação ao Andrei. O Andrei, que é um atleta criado aqui nas categorias de base do Vasco da Gama, ou seja, é um cria da colina, né? Um jogador que está desde pequeno aqui jogando e vestindo a camisa do Vasco da Gama, então é claro, tem um carinho especial pelo clube. Infelizmente vive de oscilações, ele é da mesma geração que o Ricardo Graça, que o Henrique, uma geração que infelizmente não conseguiu se firmar aí no Vasco da Gama. Acredito que o único jogador que deu certo foi o Paulinho dessa geração, né? E de fato preocupa. O André atualmente deve ter uns 22, 23 anos e até o momento não conseguiu chegar ao seu auge dentro do clube, mas atualmente é o titular.
é um homem de confiança do meio-campo do Marcelo Cabo, aliás, pro meio-campo do Marcelo Cabo, né? E tem o seu contrato sendo encerrado dia 31 de dezembro desse ano, então já chegou num período em que o próprio pode até mesmo assinar um pré-contrato com qualquer outro clube do futebol. O Santos estava aí nesses últimos dias, nesses últimos meses, aliás, atrás do atleta, buscando, tentando fazer uma proposta, mas não passou de especulações, uma proposta oficial, inclusive, nem sequer foi feita pelo Andrei. Mas é um atleta que tem sim a sua importância e a sua visibilidade, principalmente no mercado do futebol brasileiro. E o Vasco segue firme aí tentando buscar a sua renovação. O Vasco tenta manter aí conversas e está inclusive mantendo conversas com o empresário do atleta, que é agenciado pelo Carlos Leite por sua empresa, um empresário que tem muita influência dentro do Vasco da Gama, né? Para quem acompanha diariamente o dia a dia do Vasco da Gama, sabe muito bem da influência do Carlos Leite dentro do clube, e ele é agenciado pelo próprio, e por conta até mesmo disso, né? Pela luta ali de poderes, o Vasco ainda não conseguiu ter um desfecho positivo com relação ao contrato do Andrei, a sua renovação. E pelo que parece, pelo andar da carruagem, né? Como é falado, muito provavelmente o Vasco esperará da mesma maneira que vai esperar com o Germancano para tentar uma renovação com o Andrei. Ou seja, vai ver o que acontecerá no final dessa temporada. Se irá conseguir retornar à Série A, se não irá conseguir retornar, se permanecer na Série B, e após isso, após encerrar a sua participação na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, aí sim tomará um rumo, aí sim chegará a uma definição com relação ao atleta. Caso permaneça na Série B, liberará o Andrei, liberará o Germancano e outros atletas que fazem parte do atual elenco. Caso, é claro, venha conseguir o acesso à Série A, poderá fazer até um maior investimento, renovar o Andrei com um salário maior, com um contrato maior, e assim dessa maneira buscar um plano de carreira para o jogador, pois é o grande planejamento aí dessa atual diretoria do clube. Então vamos esperar. O Vasco busca, segue, porém, pelo que está aparecendo, somente após o desfecho e ver se realmente irá conseguir o acesso à Série A, o Vasco chegará a uma definição de sua renovação. Um atleta que é muito contestado, mas atualmente é sim o homem de confiança do Marcelo Cabo. E também com relação a novas contratações, como eu falei no início do vídeo, por incrível que pareça, o Vasco segue ainda analisando o mercado atrás de novos jogadores. Acredito que isso deveria ser uma prioridade, mas para essa diretoria não é. O Vasco irá esperar aí o início da janela de transferências do futebol europeu para buscar novos nomes no mercado. Eu já havia falado há muito tempo atrás sobre isso nos meus vídeos, que o Alexandre Pássaro dividiu ali as contratações em 3 etapas, né? No caso, a primeira iria até o dia 30 de março, foi quando o Vasco trouxe uma leva de reforços. A segunda iria ali até o início da Série B, onde o Vasco trouxe a segunda leva de reforços, com o Sarrafiori, com o Rômulo, com o Michel. E a terceira etapa iria se iniciar ali após o dia 1º de agosto, que seria quando a janela de futebol, do futebol europeu se abrisse, fosse no caso aberta. E isso irá acontecer. O Vasco não irá trazer reforços, muito provavelmente, é claro, tem algumas exceções, como o próprio Dedé, que é um nome que tem muita força dentro do Vasco, e inclusive tem um grande carinho pelo torcedor vascaíno. Então o Dedé pode sim ser uma exceção para reforçar o Vasco da Gama, mas o grande objetivo dessa atual diretoria é reforçar o Vasco somente no mês de agosto. No início de agosto, dia 1º, até o final de setembro, né, ali, que é quando termina a janela de transferências do futebol europeu. Ou seja, o Vasco estará sim buscando nomes no futebol europeu, no futebol sul-americano, pois é o período em que esse futebol, né, no caso, né, essas ligas estarão dispostas a abrir transferências, e quem sabe um reforço de qualidade, de peso, como é falado, pode chegar no Gigante da Colina aí nesses próximos meses. Vamos aguardar, vamos esperar Alexandre Pássaro, Marcelo Cabo tomar decisão com relação a isso, mas sabe-se muito bem que o Vasco deve ter a necessidade de contratar, pois com esse elenco, o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ficará cada vez mais difícil. Estamos falando aqui, né, com relação à chegada, eu quero falar com relação à saída, porque o Marcos Júnior, um atleta que esteve no Vasco aí nessa última temporada, fechou hoje oficialmente o contrato com o Remo. O Marcos Júnior agora pertence ao Remo, um clube que inclusive é adversário do Vasco, né, nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Ele está totalmente desvinculado do Gigante da Colina, não está por empréstimo, mas é um jogador sim do Remo. Então vamos esperar. Marcos Júnior ainda irá se reencontrar com o Vasco tanto no primeiro quanto no segundo turno,
E é claro, esperamos que ele não venha fazer uma boa partida, porque é impressionante, é incrível como todos os atletas que saem do Vasco da Gama, quando vestem a camisa de outro clube, parece que são outro jogador, porque se destacam, jogam bola e possivelmente isso irá acontecer também com o próprio Marcos Júnior, um atleta que marcou aqui negativamente. Acredito que sua passagem pelo Vasco da Gama estará iniciando a sua carreira em um novo clube agora e, é claro, desejamos toda a boa sorte aí ao jogador. E também hoje, pela parte da tarde, o Vasco anunciou a renovação contratual com a Brahma. A Brahma é uma marca de cerveja, né, muito conhecida no mercado brasileiro, e o Vasco aí renovou o contrato de patrocinador com a marca, né? O acordo agora é válido até abril de 2022, tem quase mais um ano aí de contrato com a empresa. A marca, inclusive, segundo notícias, promete aí aparecer de forma mais ausente dentro do Vasco, no meio da torcida vascaína, e sabe da importância de ter o Vasco junto com ela aí, para, de certa forma, compartilhar sua marca e permanecer sendo forte no mercado brasileiro. O Vasco e a empresa que já tem mais de 10 anos de parceria e poderão permanecer por muito mais. Porém, como eu falei no vídeo, tem um grande problema e uma grande polêmica envolvendo essa situação. Do que se trata? A gente foi a fundo, a gente quer saber de como está sendo aí tratadas essas negociações, quanto o Vasco ganha aí pela Brahma, quanto a Brahma paga ao Vasco, o que o Vasco tem de benefício. Infelizmente, foi deixado bem claro para nós aqui que estamos diariamente acompanhando o dia a dia do Vasco o seguinte: até o Vasco, né, os valores de acordo ali com esse patrocínio são mantidos em sigilo. Isso preocupa muito, porque de fato a diretoria, a Mais Vasco, né, que é a chapa que está atualmente dentro do clube, citou ali um dos motivos, uma das causas para entrar dentro do Vasco era transparência. Esse seria o objetivo. Infelizmente, esse objetivo não é mantido, pois acaba de ser renovado um patrocínio que eu acredito que seja milionário, pois a Brahma é uma grande empresa e é deixado bem claro que está em sigilo, que deseja manter aí os valores em sigilo. Então isso é um absurdo, é impressionante como o Vasco, um clube da sua grandeza, em pleno século XXI, mantém ali patrocínios, parcerias em sigilo, e não demonstra quantos valores o Vasco, o Jorge Salgado, a diretoria do clube ganha aí com esses valores que chegam dentro do clube. E se permanecer assim, realmente vai ficar muito difícil de ter credibilidade, de ter confiança e de principalmente ter o respeito, o carinho e o crédito do torcedor vascaíno. A gente quer uma abertura do clube, a gente quer saber o que acontece dentro do Vasco da Gama. Dessa maneira, de fato, vai ficar cada vez mais difícil em confiar nas pessoas que estão dentro aí, sentadas na cadeira aí da diretoria, de presidente e vice-presidente do Gigante da Colina, pois mais uma marca que chega dentro do clube e a gente não tem aí o direito ao acesso de quanto o Vasco está recebendo com esse patrocinador. Muito difícil, esperamos sim que essa situação venha melhorar, esperamos que principalmente o torcedor vascaíno venha a ser respeitado com tudo isso que vem acontecendo dentro do nosso clube. E também hoje, pela parte da manhã, uma notícia boa agora, né, rapidamente, falar sobre seleção olímpica. O Brasil aí que estreia nas Olimpíadas no dia 22 de julho contra a equipe da Alemanha, e o Brasil que tem muitos representantes do Vasco aí na seleção, né, como o Paulinho, o Lucão, o Douglas Luiz, atletas que vestiram a camisa do Vasco aí pela equipe profissional, o Bruno Guimarães, que fez a história no Atlético Paranaense, mas é vascaíno de coração e foi criado aqui nas categorias de base do Vasco da Gama, e também um novo atleta, que é o Matheus Cunha. Matheus Cunha aí que é um jogador que está no Hertha Berlim, tem grande destaque, uma grande promessa do futebol brasileiro, né? Ele atualmente joga na Alemanha, mas é um grande jogador, um 9 de muita qualidade. E a gente descobriu que parece que o Matheus Cunha é um torcedor vascaíno, inclusive por conta disso o Vasco enviou uma camisa para ele nessa manhã de domingo, e ele ali colocou nas suas redes sociais, né, a foto da camisa, disse que apesar de toda a brincadeira não nasceu vascaíno, mas com o carinho desse da torcida fica muito feliz, inclusive agradeceu o presente ao Vasco da Gama e também postou um vídeo com o Paulinho comemorando ali, falando que é muito Vasco. Ficando caído. Isso é Vasco, pô! Vasco. Então a gente fica feliz, porque apesar de todo o momento que o Vasco vive, estando na segunda divisão do Campeonato Brasileiro, estando nesse momento que acredito que é o pior esportivamente da história do nosso clube, o Vasco segue sendo Vasco e ainda tem torcedor do Vasco, isso que nos motiva, isso que nos deixa alegre de vir aqui todo dia e trazer as notícias do Vasco, porque se dependesse, né, desse atual momento do Gigante da Colina, ficaria muito difícil. Mas é por esses motivos que a gente está sempre aqui ainda falando desse Gigante da Colina, que de fato
é uma grande paixão da nossa vida. E o Lucão também se apresentou nesse domingo de manhã na Seleção Olímpica do Brasil e falou que é uma felicidade imensa de fato ele sempre ficou nessa expectativa de defender o ouro olímpico e é o sonho de todo jogador, e falou inclusive que está muito feliz por voltar à seleção brasileira e deseja aproveitar essa oportunidade. Um goleiro que sem dúvida nenhuma tem tudo para marcar a história, não somente no Vasco da Gama, mas também aí no futebol brasileiro e no futebol mundial. Um goleiro que tem tudo para se tornar top 1 aí do futebol mundial. Muita qualidade que o Lucão tem, sem dúvida nenhuma, vai dar muito orgulho ao torcedor vascaíno. Mas esse foi o vídeo, né, rapaziada? Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, trazendo todas as notícias, todas as últimas novidades do Vasco da Gama, e também se inscreva e ative o seu sininho de notificação, que isso é importantíssimo para que todos vocês, torcedores vascaínos, possam ter acesso ao nosso conteúdo e que todo vídeo que eu enviar possa chegar até você. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos, um ótimo restante de segunda-feira e, é claro, saudações vascaínas.